Estamos aqui com o professor Wellison, que ministra a disciplina de Sociologia. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela solicitude e pedir permissão de usar esse conteúdo de modo didático no curso de Ciências Sociais à Distância, oferecido pela UFAL. Ok, tranquilo, meu querido. Muito obrigado. Bem, obrigado. Wellison, há quanto tempo você ministra a disciplina de Sociologia? Olha, está mais ou menos por volta de uns 4 a 5 anos que eu trabalho nessa disciplina. Ah, legal. Hoje em dia, em quantas turmas você ministra a disciplina? Eu tenho 3. Primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro ano. Ah, tá. Qual o envolvimento dos alunos com a disciplina? Olha, depende muito de como ele se vê diante da disciplina. Tem conteúdos que eles se identificam bastante e vão ao extremo, né? Na disciplina, envolvem, trabalham com vídeos, eles produzem cartazes, banners e exploram tudo. Tem outros conteúdos que eles ficam meio acanhados, então depende muito do conteúdo. Mas diante dessa realidade, quais as dificuldades que você sente em ministrar a disciplina? Olha, a primeira coisa é a não formação na área, né? Porque isso é um empecilho bastante que gera grande dificuldade, porque quando você não é um profissional formado na área, você tem uma dificuldade muito grande. Aí você, às vezes, se depara com alunos que são muito questionadores e você não tem aquele suporte. Tá? Então, esse é um dos empecilhos que eu vejo para ministrar bem a disciplina. Quais as estratégias diante dessa dificuldade inicial encontrada por você mesmo para superá-la? Olha, como a sociologia ela eu gosto de falar que é uma irmã da filosofia, então eu saio levando os pontos positivos e negativos da filosofia e atraindo o aluno para a sociologia. Ah, compreendo. Nesse sentido, vamos focar nas metodologias que você citou agora há pouco. Diante das metodologias, como o aluno se vê com a disciplina de Sociologia? Olha, enquanto a gente não colocar na cabecinha dele a ideia de que é importante, de que no seu dia a dia você vai trabalhar com aquilo, você vai se identificar, gera dificuldade. Mas aí quando a gente coloca isso para ele se identifica. E quando ele se identifica com a disciplina, ele progride, ele cresce, ele evolui. Essa é a ideia, ele evolui. E, assim, diante dos recursos, o livro didático, você apontaria o livro didático como importante, por quê? Se não aponta, por que não é importante também? E qual a sua ligação com o livro didático nas aulas de Sociologia? Olha, eu vejo o livro didático como um bastante importante, primeiro porque as questões de vestibulares elas estão focadas diretamente no livro. Eu consigo perceber em algumas questões que analiso do Enem que o livro didático é um suporte muito bom. Tá? Eu penso muito em relação a algumas, vamos colocar aqui alguns livros que não são coerentes, que é muito resumido, não traz a importância do estudo e da pesquisa, porque sociologia sem pesquisa não é sociologia, né? Porque o aluno tem que ser um pesquisador nato, um cientista social, essa é a palavra correta, e se ele não tiver um suporte no livro didático, onde ele vai buscar isso? Eu vejo o livro didático como um auxílio importantíssimo na fonte de pesquisa do aluno. Ok, mas já que o livro didático é importante, como você encara o ministrar desses conteúdos? Ou seja, como você procura adaptar a linguagem do livro didático ou a linguagem dos grandes clássicos da sociologia para a realidade do aluno no ensino médio? Bom, é um desafio, não é, trazer a sociologia para o dia a dia do aluno, mas a gente, em alguns conteúdos, associamos de maneira brilhante. Por exemplo, movimentos sociais. A gente vai buscar no MST, vai buscar nas lutas de classes, vai associar a Marx. Então, assim, é uma perspectiva que eu vejo, quanto mais eu puder aproximar do aluno esses clássicos, os conteúdos, a coisa flui. E quando não há essa aproximação, o aluno detesta, é aquela aula chata, por mais que você use os melhores recursos, mas está na chata, enquanto não aproximar a realidade social dele. Compreendo. E diante dessa realidade social e da sua realidade enquanto professor, que também é uma realidade social,
quantas disciplinas você ministra, quais, e qual a relação entre você e essas disciplinas e os conteúdos trabalhados para cada realidade do aluno? Bom, eu trabalho com filosofia, sociologia e ensino religioso. Também já ministrei aula de história. É o seguinte, elas são parentes próximas. Tá? Enquanto a sociologia e a filosofia caminham lado a lado, de maneira, a sua visão diferente, o ensino religioso e a história tem uma vertente. Por exemplo, a história, quando eu trabalho história, eu tento situar a situação do próprio aluno na vivência. Um exemplo, se ele mora na zona rural, então eu vou adaptar algumas situações da filosofia ou da história e da sociologia de maneira social, da visão dele. Eu vou tentar buscar algum elemento da sua vida para jogar e fazer aquele casamento intelectual no conteúdo. Quando eu trabalho no ensino religioso, eu abordo bastante a história, né, que a gente vai encontrar a história da Idade Média, aí já recorro à filosofia medieval, vou trabalhar a questão religiosa de um povo, de povoamento, aí recorro à história, para fazer o confrontamento com a ideia da colonização do Brasil, essa exploração que nós tivemos, o tráfico negreiro, enfim, tudo isso aí. Então, elas têm um conjunto que eu acho interessante, que o aluno compreenda. E o professor ele tem que fazer esse intercâmbio. Eu sempre digo que o profissional formado em filosofia, sociologia ou até história, ele tem que saber de tudo um pouco. Caso contrário, ele vai se perder no meio do mundo, né? Na relação com o aluno, dele mesmo, então ele se perde. Se ele não tivesse essa ligação, essa ponte, se ele não puder fazer isso, ele se perde, pessoal. Diante desse não se perder, vamos falar um pouco sobre um tema que é sempre interessante tratar na sociologia, que é a questão da carga horária. A carga horária, ela é satisfatória? Se não é, por que não é satisfatória? E como você acredita que deva ser pensada a aula de sociologia diante dessa carga horária? Eu tenho um fato interessante, que hoje eu estava ministrando aula lá na Canafístula, na escola Moça Teófilo, e eu cheguei, passei o assunto do quadro, né, e aí eu disse para os meninos, quando vocês terminarem me avisem. E aí eles terminaram, pronto, aí eu disse, pronto, alunos, eles, pronto, professor. Eu disse, vamos agora? Aí um aluno, eu já pensava que alguém ia dizer isso. Vamos para onde? Eu disse, para o pátio. Vamos estudar lá. Né? Então, quando eles chegaram lá, eles ficaram assustados. Até a diretora foi buscar uma câmera para fotografar, porque ela disse que nunca viu isso. Né? Foi extraordinário. Eu trouxe o aluno para lá para que ele pudesse perceber, ao ar livre, como é estudar. Né? E nos primeiros 5 minutos eles ficaram, resistiram, né? Foram resilientes. A ideia de não falar, de não tentar expor alguma coisa, com vergonha no pátio, mas com o tempo eles foram se entrosando na situação e chegou ao nível de todos ficarem perguntando e a aula tocou. E achei interessante porque eu tive que ir para outra sala, então eu tive que deixá-los porque o tempo não deu certo, não deu tempo, né, para isso. Mas a lição vai continuar semana que vem. A questão da carga horária, eu vejo como, olha assim, tem que ser dedicação exclusiva. Eu acho que se um profissional ele tiver dedicação exclusiva numa escola, que isso é raro acontecer, a coisa pode ir para frente. Porque se a gente pegar uma turma de 12 alunos que queiram, tendem a ser um serviço social, o que acontece? A gente vai trabalhar com aqueles meninos no outro turno, né, porque no primeiro está na sala de aula, e eles vão crescer, vão produzir. Eu acho interessante isso. A carga horária para a gente é muito, 40 aulas por ano é muito pouco, para formar uma mentalidade crítica, para além disso, trabalhar, porque temos várias posições, trabalhar para o mercado de trabalho, né, ensinar para o mercado de trabalho, a gente tem que preparar o aluno para o vestibular, e além disso a gente tem que formar uma consciência crítica. Então é um tripé muito pesado para uma aula por semana. Eu vejo que se tivesse mais uma aula, eu acho que produziria um pouco mais. 40 aulas por ano é muito pouco. Compreendo. Dentro dessa limitação da carga horária, que vai estabelecer uma dicotomia entre a sociologia, a filosofia e outras disciplinas, tais quais língua portuguesa, matemática, física, etc. Como você acredita que você, enquanto professor,
é visto pela escola e por seus colegas, enquanto professor de sociologia? Qual a visão que eles têm de ti e da disciplina que tu ministras diante dessa realidade dicotômica entre a tua disciplina e as outras disciplinas? Primeiro, a gente é louco. É louco por perturbar a mente dos alunos. Porque, a princípio, eu gosto muito de fazer isso para deixar tanto os alunos com vontade de questionar os professores, quanto alguns professores criarem vergonha na cara e estudar. Eu digo para eles o seguinte: pergunte quem foi o pai da biologia. Aí eles perguntam ao professor de biologia, não sabe responder. Eu acho interessante, porque foi Aristóteles, né, o primeiro que deu o impulso a catalogar os seres, mas é isso que eu faço, porque eles comecem a questionar. Então eles me veem como louco, aquele que quer mudar o mundo. Não, eu não penso em mudar o mundo, eu penso em mudar a realidade na mente do próprio aluno. Porque quando ele começar a se ver como protagonista dessa mobilização mundial do século XXI, né? Porque ele tem que se ver, eu sou determinante no meu social. Se eu começo na minha casa, se eu sou o primeiro aí à faculdade, quem sabe minha irmã vai, quem sabe meu outro irmão vai, um primo meu, enfim. Quando ele se tocar que ele é o protagonista disso, aí a coisa muda. Então eu penso nisso, eu penso em mudar a mente dele para esse lado, né? Para que ele se veja como protagonista. Legal. Professor Edson, para finalizarmos aqui, qual seria, em sua perspectiva, o futuro dessa disciplina no ensino médio da educação básica brasileira? Olha, é um pensamento visionário, mas eu vejo que ela pode e ela deve abrir muitos leques. Por exemplo, ela pode fazer um intercâmbio muito bom entre a geografia, entre a história, e caso ela tenha a possibilidade de um dia ter a carga horária aumentada, ela pode proporcionar muita coisa boa, tanto para essas disciplinas, quanto para o próprio aluno. Então eu sonho com um aumento de carga horária dessa disciplina, tanto ela quanto a filosofia, porque elas são a mola propulsora das demais disciplinas. Porque quando o aluno começa a refletir sobre a sua realidade, a realidade que circunda, ele vai ser um cidadão consciente, ele vai saber eleger seus governantes, saber cobrar, enfim, eu posso considerar que ela vai mudar a vida de muita gente. Tá? Caso esse meu sonho visionário aconteça, do aumento da carga horária, isso pode acontecer. De fato, era para finalizar, mas agora você me deu um gancho bem interessante. Então, para finalizar de fato, digamos que se veja diante da seguinte indagação: quais os 2 pré-requisitos fundamentais para o professor de sociologia no ensino médio? Bom, primeiro ele tem que ser altamente pesquisador. Eu não vejo um profissional que ele não pesquise. Primeiro porque a sociologia está muito mais viva do que qualquer outra disciplina. Porque ela vai tratar de relações sociais que acontecem dia a dia, na família, no estádio de futebol. Ela vai estar dentro da religião, no movimento religioso, ela vai estar no conflito interior do ser humano, né? E aí a gente vai entrar no existencialismo, na perspectiva do eu. Então, ela vai estar em todo lugar. O profissional que ele é pesquisador, ele sabe levar isso tranquilamente na parte dogmática, conteudista. E tem que ser uma pessoa totalmente desenvolta, né? Porque ensinar matérias, disciplinas que levem o ser humano a refletir, tem que ter um jogo de cintura muito interessante para fazer, para fisgar o aluno, né? Ele tem que ser o estranho dentre os demais. Porque aquilo que causa estranhamento causa vontade de aprender. Quando você desperta isso na mente do aluno, eu tive uma aluna que ela dizia assim: professor, você está me deixando doido. Aí eu disse: que bom, né? Esse já é o princípio de que quando você se vê como louco, você se vê como alguém que está mudando. Porque você quer ser igual a todo mundo que está por aí? Ela disse que não. Então você já é diferente para esse ponto, de se ver como louco, como diferente, né? Você não é igual aos outros. E aí eu achei interessante esse ponto que ela falou. Bem legal. Muito obrigado, professor Edson. Nada, meu querido. Desde já eu gostaria de
agradecer e saber da sua enorme contribuição para o curso de Ciências Sociais EAD que nós estamos fazendo e que esse vídeo, com a sua autorização, Com certeza. Estará disponível no AVA da disciplina Projeto Integrador 2, ministrada pelo professor Amaro e professor Evaldo, e nós estaremos lá diante dessa sua entrevista e de mais entrevistas, debatendo os rumos da sociologia e especialmente indicando alternativas para nós, futuros professores de sociologia, nessa área do conhecimento que é dada pelas ciências sociais. Muito obrigado. Nada, Valeu. muito obrigado.